Qual que é o impacto do coronavírus na economia, no mercado de trabalho? Sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com a Luciane Miyazaki. Luciane, no meu relógio aqui já passou do meio-dia, muito boa tarde para você. Pelo que eu já fiquei sabendo, o dólar já está na casa dos seus R$5. Aí, mais ou menos, a gente já tira uma base do que o coronavírus está provocando no Brasil, no mundo inteiro, né? Vez na história, o dólar então chegou à casa dos R$5. E aí depois a Organização Mundial de Saúde classificou o coronavírus como uma pandemia. Estados Unidos aí proibiu viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias. Como é que isso tudo interfere na nossa economia? Para a gente entender melhor um pouquinho, a gente convidou então o economista Carlos Ferreira. Professor, boa tarde. Não tem como, né? Principalmente a gente falando em dólar. Isso vai afetar inclusive a gente aqui em Londrina também? Com certeza, vai afetar, já está afetando os preços de produtos importados do país, eles já estão sofrendo alteração. Um exemplo é a farinha de trigo, né, do pãozinho de cada dia, equipamentos, né, de indústria, eletroeletrônicos, né, à medida que cessa, o preço tende a aumentar e, além disso, com o dólar alto, obviamente vai se pagar mais e isso vai ter um reflexo no preço final dos produtos. Se isso persiste por um tempo maior, a tendência é que esses preços eles realmente são majorados e uma tendência de inflação. Esse é um grande problema. Bom, e a gente pensa, falando em dólar, logo pensa nos combustíveis, né? Isso também pode ter reflexo na gasolina? Pode ter reflexo. Tem os dois lados. O que está acontecendo hoje é que o preço internacional do petróleo ele está baixo. Então, teoricamente, deveria haver uma queda no preço do combustível. Mas, por outro lado, a Petrobras ela precisa ter capital, se capitalizar e ela não diminui o preço no mercado interno por conta que ela tem que manter um certo equilíbrio, né, de receita dentro do seu dia a dia, do seu faturamento, né? Bom, e aí tem o que acontece, a gente tem muitas empresas decretando férias coletivas devido à falta de matéria-prima importada. A gente tem aí mesmo os casos suspeitos, é preciso um afastamento de pelo menos 14 dias. Tudo isso também mexe aí com a nossa economia? Sim, mexe, porque a empresa parada, fechada, significa menos produção, menos venda, né? Por consequência, né, isso vai trazer um problema sério se, como disse, persistir essa condição. Se é a coisa rápida, ok, né, a empresa consegue absorver. Agora, se não, isso realmente gera um prejuízo muito grande e para um futuro é temeroso. Isso porque a gente ainda estava numa economia em recuperação, né? Sim, né, a economia brasileira está patinando há vários anos, né? Esse ano estava com uma perspectiva de crescimento acima de 2%, mas o próprio ministro já disse que vai ser abaixo de 2%. Né? Então, isso é muito ruim. Mais uma vez, a gente pode ter aí um ano perdido, né? Infelizmente. Certo, professor, então muito obrigado pelas informações. E diante de todas essas notícias, né, dólar, alguns países fazendo restrições, a situação na Itália, lá em quarentena, também aí a gente tem algumas cidades que estão tomando providências, medidas preventivas contra o novo coronavírus. Hoje pela manhã nós conversamos com o prefeito Marcelo Bellinati para perguntar para ele como que a Prefeitura de Londrina está encarando tudo isso, se estuda medidas, o que é que deve ser feito diante então dessa pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir a entrevista. Nós temos um grupo de trabalho que está em constante contato tanto com as autoridades epidemiológicas do Estado quanto do governo federal, exatamente traçando as linhas de ação de acordo com o cenário dia a dia. Nós vivemos hoje no Paraná e no Brasil uma epidemia de dengue. O que vai acabar acontecendo? A hora que a epidemia de dengue estiver numa curva descendente, diminuindo o número de casos, estará subindo a curva dos casos de coronavírus, que é uma gripe. E a gente tem que estar preparado com as ações montadas no sentido de minimizar o impacto dos casos que vierem a surgir. Evitar, não vamos conseguir evitar. É uma gripe, não tem como. Vai chegar no mundo
todo, por mais que as ações e os governos façam ações muitas vezes até radicais, que as pessoas se cuidem, vai chegar. É a transmissão da gripe. O que a gente precisa é minimizar e estarmos preparados no sentido de bem atender e dar assistência médica para as pessoas que contraírem o vírus da gripe.